Oi, irmãos, que assim seja, que o Senhor esteja com vocês. É, Hoje eu vim falar de uma coisa que a gente coisa assim muito, da transformação por meio de Cristo. Assim, que nem a gente, que nem está escrito na própria Escritura, né? Quem, quem está em Cristo, nova criatura és. Mas assim, será que você se tornou uma nova criatura em Cristo? E porque assim, Cristo ele nos aproximou, né, do Pai. Assim como eu vou ler essa passagem. Bem, vamos ler agora, né? Eu vou ler essa passagem aqui. Vou ler essa passagem. Efésios 2, do 11 ao 22. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Bem, para quem não entende nada do que significa, o que é o termo gentio usado na Bíblia? Os gentios é a mesma coisa que a pessoa dizer, são pessoas do mundo, né? Vocês antes eram pessoas do mundo por nascimento, né? Que tá aí. Antes éramos pessoas por nascimento, né, do mundo. Antes nós vivíamos do mundo, né? E é isso, Cristo transforma. Então vamos ver mais. Por nascimento. E chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam em Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros, quando as alianças da promessa, que sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele é criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe da paz aos que estavam perto. E aos que estavam perto. Seja assim, Jesus ensinou tanto para os que estavam perto da presença, né? Tanto para os que estavam longe no mundo. E olha só que coisa bem interessante. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Peço perdão aí pela gripe, né? Pegou um pouquinho. Mas assim, falando dessa coisa assim, real, essa coisa da nova humanidade, né? Foi até o 18, na verdade. É assim. Aqui tá dizendo, né? Ele quebrou a barreira. Ele quebrou a barreira que separava eu, você
do Pai. Ele quebrou a barreira. Não existe mais barreira. Para aquele que crê nele, não existe mais barreira. Não existe. Por que não existe assim? Porque ele se crucificou com os mandamentos e cumpriu e não transgrediu nenhum mandamento. A lei de Moisés ela é o seguinte: é uma lei de Deus, assim, os mandamentos de Deus que nenhum homem cumpriu, nenhum homem conseguirá cumprir. Porque, assim, nós somos pecadores, falhos, e Deus sabia disso, e por isso enviou seu único filho ao mundo para nos salvar. E aí o que aconteceu? Ele morreu com os nossos pecados, que não foi por causa dos fariseus ou de algumas pessoas religiosas. Foi por causa do seu pecado que ele agonizou. Ele não só sofreu a dor não dos pregos, ele agonizou com a dor espiritual que ele sentiu e tudo. Mas ele quebrou essa barreira que nós tínhamos entre o Pai e nós, né? Entre nós e o Pai. Porque é isso. Porque é isso que acaba, né? Que acabava nos separando no passado. No passado nós éramos gentios e tudo mais. No passado, eu e você, a gente servia, era acorrentados a um pecado que a gente nem achava que pesava tanto. Mas por causa de Cristo, eu e você e todos temos libertação por meio de Cristo Jesus, que foi crucificado. Mas não adianta você ser uma nova humanidade sem propagar. Eu tava vendo uma música assim que falava, né, que é a minha pátria para Cristo. Bem, eu olhando assim a música, ela fala justamente dos missionários que foram pregar o evangelho. Os missionários que foram pregar o evangelho, né, cantando assim. Fez uma canção, somos a... Porque agora vamos ver. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz, proclamando a mensagem da cruz. E é isso, né? Somos a igreja proclamando a mensagem da cruz, esperando por sua volta. Vivemos com Jesus, eu vou, porque isso continuará. Eu vou, por Cristo vou avançar. Por Cristo vamos avançar. Eu vou, por Cristo continuar. Eu vou, por Cristo vou avançar. Pois nada pode parar a igreja de Jesus, que no caso, calma, de norte a sul faz brilhar em nós a sua luz. É assim, bem, de norte a sul, com a gente espalhando a mensagem, se a gente proclamar e viver em união com Deus, a gente vai, né, pregar o evangelho e a luz do nosso Senhor vai estar em nós, né? Porque assim, tem gente que canta, que ora, que faz essas coisas, que faz coisas da igreja, né? Mas não é uma conexão coisada. Pode até profetizar, mas até alguém que profetiza pode ter uma conexão
falha, não pode ter uma falsa conexão. Mas assim, a maior ferramenta que vocês podem usar é o celular para publicar o evangelho. Não é o celular para publicar o evangelho, porque é isso. Você não precisa ter uma câmera profissional, você não precisa ter nada profissional, você só precisa ter o que é necessário que Deus lhe deu. E por isso pregue o evangelho a toda criatura que vive nessa terra. E assim, né, uma nova humanidade em Cristo é uma humanidade que a gente tem que ter, né? Uma nova humanidade em Cristo. Que é isso, né? Eu vou ler de novo. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Por ele, né, por Jesus Cristo, eu e você temos acesso ao Pai pelo Espírito, pelo único Espírito. E assim, esse único Espírito, o que é? Por um só Espírito, que é no caso, né? Não fala de Espírito Santo, mas vamos entender assim. A gente era separado e agora a gente tá junto. Mas uma coisa que eu peço: permaneçam juntos com Deus, não desgarre dos braços dele e não saia, porque se vocês saírem, vocês nunca mais voltarão. Bem, vocês nunca mais voltarão é uma mentira, porque vocês voltarão. Não acreditem no diabo quando vocês se separarem e acharem que pecaram. Ah, eu pequei, então não vou ir para Deus não. Não pense assim. Sabe o que vocês devem pensar? Eu sou um filho amado. Se entregue no Senhor, não precisa ser uma oração perfeita. Ore, diga o que você está precisando e peça ajuda ao Senhor, que Ele lhe concederá ajuda. Bem, é só isso que eu queria falar mesmo. Fiquem com Deus, que assim seja. Que o Senhor cuide de cada um de vocês, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém.